aos trabalhadores da Associação Espírita Caridade de Canoas, bem como aos seus frequentadores, aos seus participantes dos grupos de estudo, bem como também de todos aqueles que recebem um link para esta atividade tão importante que é a atividade de divulgação da doutrina espírita, procurando levar àqueles que os escutam esclarecimento e consolo. Os nossos votos de paz, de tranquilidade e de harmonia. Hoje, meus amigos, estaremos abordando da obra Vinha de Luz, a lição número 69, que tem como título No Serviço Cristão. E é uma avaliação de um texto da primeira carta de Pedro, no seu capítulo 5, versículo 3, que diz o seguinte: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. A lição é muito expressiva, e antes de passarmos aos comentários de Emmanuel, justamente nós gostaríamos também de trazer algumas considerações. Todos nós sabemos que o estudo é muito importante para aqueles que se arvoram na proposta espírita e vão aos poucos, conforme esse conhecimento vai se introspectando na sua consciência, entendendo a necessidade da mudança comportamental e compreendendo que precisamos conhecer, entender, debruçarmos sobre as obras da codificação espírita, sobre as lições de Jesus, para que possamos efetivar aquilo que nos cabe fazer, pela palavra, pelo exemplo, a mudança de comportamento. Mas não vamos nós acharmos que por isto, tendo domínio ali sobre o conhecimento, seremos melhores do que alguém, mas sim ainda nos cabe ali o exemplo e efetivamente colocar em prática o exercício de tudo isso que nós vamos aprendendo. No texto, então, Emmanuel nos traz as suas considerações. Aos companheiros de espiritismo cristão cabem tarefas de enormes proporções junto das almas. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da dor, e chegam todos os dias na casa espírita procurando alívio e consolo para as suas problemáticas, para as suas dificuldades. Continuando no texto, porque dão de graça o que por graça recebem, contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos, porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita aversão dos que se cristalizam na pequena ciência, porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos pelos que se satisfazem na fantasia transitória. E o Espiritismo nos proporciona tudo isso. Compreendermos que somos espíritos eternos e que esta oportunidade reencarnatória, esse corpo que momentaneamente nós nos revestimos, não somos nós. Poderíamos dizer, nós não somos Adão, Daírson, Pedro, Paulo, Maria, Eva. Nós estamos. E voltaremos à verdadeira pátria espiritual. O corpo, de alguma maneira, é uma ferramenta de estudo e de oportunidade de vivência. Por isso, nós que vamos adentrando nos estudos da doutrina espírita, compreendemos que a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. E que nada nos adianta acumularmos aquilo que fica aqui. E sim procurarmos, digamos assim, amealhar a verdadeira propriedade, aquilo que levaremos para a pátria espiritual e que nos será de grande valia
e que estará conosco, nos acompanhando aonde estivermos, no corpo ou fora dele. Continuando no texto. Quanto maior a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções de responsabilidade. Não falamos aqui, nos diz o benfeitor, dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores, simplesmente. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a ele se entregaram de coração voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. E no final, no último parágrafo, o benfeitor nos diz o seguinte: a ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repita as palavras do grande apóstolo Pedro, para que jamais te envaideças, nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Esta lição é efetivamente muito importante. Precisamos também compreender que nós não estamos a serviço de Cristo somente na casa espírita, ou na atividade de passe, ou na palestra doutrinária, ou no atendimento fraterno, nos grupos de estudo, na direção. Não estamos a serviço do Cristo somente nessas atividades, somente na casa espírita, mas sim em todo e qualquer lugar em que estivermos, plantados, por assim dizer, pela solicitude divina, no nosso trabalho, na nossa casa, nas ocasiões a que somos chamados. Ali também somos divulgadores e trabalhadores da doutrina espírita. E precisamos ali estarmos de posse do conhecimento, sim, mas não que isso nos sirva de orgulho. Eu sei e você não. Eu estarei numa boa situação no mundo espiritual porque conheço as nuances após deixarmos este corpo físico. Ora, se pensarmos assim, muito provavelmente, por determos o conhecimento e não colocarmos em prática, estaremos em grandes dificuldades, porque ali ainda sobressai o orgulho e o egoísmo. É importante, sim, agora sim, que usemos esse conhecimento para procurarmos também colaborar com todos aqueles que estão, num exemplo hipotético, nessa escada, alguns poucos degraus à frente de outros, mas que ainda podem visualizar-se. E é nosso dever, enquanto cristão, olhar para aqueles que estão a alguns poucos degraus, repetimos, atrás de nós, dizemos: olha, avança um pouco mais, vamos seguir juntos, vamos caminhar juntos. Essa é a proposta do cristianismo nos seus tempos primitivos e também hoje do espiritismo, que é o evangelho redivivo, que é o Cristo redivivo, que é o consolador prometido por Jesus, para que não sejamos aqueles que detêm o conhecimento e se julga mais importante do que os outros, mas que usa-o para que possamos caminharmos juntos rumo a Jesus, rumo, enfim, ao conhecimento com prática. Há quem veja no Espiritismo, aqueles que não o conhecem, apenas um campo de experimentação dos fenômenos, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. No entanto, a partir do momento que aprofundamos os nossos estudos, também coerente com a proposta de Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, conhecendo, enfim, as entrelinhas das obras complementares, primeiramente das obras básicas da doutrina espírita, depois das obras complementares, nós vamos aprofundando-nos nessa verdade e nos libertando
do passado, dos erros, da ignorância. E muitos aprendizes do Espiritismo, por vezes, limitam-se, enfim, a essas investigações de laboratório ou a discussões filosóficas. É imperioso, entretanto, reconhecer que há tantas categorias de homens desencarnados quanto são a dos encarnados, e todos nós tendo ali esta oportunidade de aprofundarmos, de nos melhorarmos, enfim, para que possamos nos dignificar com a proposta espírita, não é? Eis porque para nós outros, que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade, é clima de serviço e de edificação. Não nos adianta guardar a certeza dessa sobrevivência da alma, mas sim, como já dizemos e repetimos aqui, não é? Estarmos envolvidos nestas questões da imortalidade da alma, compreendendo que nem tudo que é admirável é divino, que nem tudo que é grande possa ser respeitável, que nem tudo que é belo talvez seja santificado, que nem tudo que é agradável seja útil. Procuremos em todas as coisas, nas entrelinhas daquilo que estamos envolvidos, o que é, sim, divino, respeitável, santo e útil. Procurando cada vez mais, né, queridos amigos, estarmos atentos de que somos também ferramentas de Jesus na implantação da nova era, para a formação desse mundo de regeneração e, em consequência, no exercício diário, nos tornarmos, pouco a pouco, obviamente, espíritos regenerados, compreendendo que a natureza não dá saltos. Não é porque agora estamos envolvidos com as lições do Espiritismo que já somos bons, já somos espíritos perfeitos. Ainda não. Mas estamos caminhando paulatinamente para isso. Mas não podemos seguir sozinhos, pois que isto seria egoísmo e orgulho. Precisamos caminharmos em direção a Jesus, em conjunto, não exatamente por fileiras, mas lado a lado, um do lado do outro, procurando cada vez mais apressar o passo, pois que nos é necessário, e quanto mais esforços fizermos pela melhoria moral, mais perto de Jesus nós chegamos e, em consequência, pouco a pouco, mais felizes também vamos sendo. Obviamente, a felicidade relativa que o nosso mundo comporta. Gostaríamos de relembrar Paulo, quando, após os episódios da estrada de Damasco, em que ele vinha, todos nós sabemos, ali naqueles 250 quilômetros que separavam Jerusalém a Damasco, vinha pensando em quantas vezes o mestre o havia chamado para a tarefa, através das exortações do seu mestre Gamaliel, que inclusive havia lhe ofertado as anotações de Levi, as exortações da noiva, Abigail, as palavras firmes, não rudes, mas firmes, de Estevão, conhecido por Gesiel, que seria Gesiel, Estevão, que seria Gesiel, e que muitas vezes afrontado por Saulo, antes de se tornar Paulo, antes de conhecer a Cristo mais profundamente, Gesiel, Estevão, vai dizer assim, o Cristo não estimula a violência. Em outra circunstância vai dizer, a força do Cristo diverge da vossa, porque é a força da paz, é a força do amor, é a força do exemplo, justamente. Então,
Em algum momento, ele percebe aquela luz, que seria Jesus, que o veio chamar pessoalmente na estrada de Damasco, e lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele estava ali, na frente daquele Cristo magnânimo, que antes perseguia, e tem a disposição naquele momento, compreendendo a grandeza de Cristo e o quanto estava equivocado, ele vai dizer: Senhor, que queres que eu faça? A entrega total, a mudança de comportamento. Jesus lhe diz: entre em Damasco. E lá ele permaneceu por 3 dias, sem poder enxergar, porque ficara cego pela ofuscar daquela luz muito forte. Mas aquilo lhe proporcionou que ele voltasse para dentro de si mesmo, analisasse as suas palavras, as suas ações, preparando então-se para o trabalho, para o serviço cristão. E então, depois de 3 dias e 3 noites, Ananias, que era aquele que ele vinha aprender antes, vem e então e abre os olhos também para a contemplação da magnanimidade do Cristo e do trabalho com Cristo. Ananias lhe fala de Jesus, lhe oferta ali também as anotações de Mateus. Saulo se emociona e, obviamente, ele fica com aquela nova disposição, quer ir ao templo pregar. Ananias lhe diz: olha, você não será bem-vindo como todos os outros cristãos. Eles: não, mas eu sou conhecido, eu tenho o dom da oratória. E foi expulso da sinagoga, como Ananias havia alertado. E então ele compreende a necessidade de preparo para a tarefa com Cristo. Isso também nós gostaríamos de deixar para a nossa reflexão. Boa vontade por si só, a este próprio exemplo de Paulo, não nos basta. É necessário o preparo. Aproveitar os cursos que a Casa Espírita nos proporciona para trabalhar no passe, no atendimento fraterno, nas demais atividades da instituição, para fazer palestras, enfim, nos qualificar para a tarefa com Cristo. Para que também este serviço cristão tenha qualidade e possamos nós oferecer com o conhecimento doutrinário básico, com o exercício das lições de Jesus, para que tenhamos excelência na nossa atividade. Num primeiro momento, obviamente, como estamos falando ali das atividades da Casa Espírita, na Casa Espírita, mas que pouco a pouco isso possa ir se alastrando e se ampliando a todas as demais atividades a que nós estamos afeitos, não é? Como já vimos lá no início, no nosso emprego, na nossa casa, perante os familiares difíceis, que por vezes efetivamente nos exigem, né, o conhecimento da doutrina espírita, para que possamos ter alguma significativa relação sem ferir e procurar conduzir-nos de acordo com as propostas de Jesus. Então, são muitos desafios a todos nós outros. Quantos irão nos dizer: você é espírita? Eu sou. Não tenhamos medo de dizer que somos. Lá no Livro dos Espíritos há uma questão muito interessante e que deve nos servir sempre que, assim, mas puxa vida, eu ainda tenho defeitos. Posso dizer que eu sou espírita? Posso. Kardec vai perguntar, apresentar uma pergunta aos espíritos responsáveis pela codificação. Como se reconhece o verdadeiro espírito? E a resposta dos espíritos amigos: pelo esforço que emprega para dominar as suas más inclinações. Se alguém esperava que a resposta fosse aquele que é bom, que já venceu as suas dificuldades, que não comete mais nenhum erro, não é essa a resposta. A resposta é aquele que faz esforços para dominar as suas más inclinações. E quem é que precisa fazer esforço para isso? Aquele que ainda não conseguiu vencer.
E justamente quando erramos, esse erro deve merecer de nós o esforço para que não o repitamos, servindo-nos como experiência e procurando, nos processos de autoconhecimento, identificar as nossas mazelas, fazendo o exercício pela modificação comportamental. Esse é o verdadeiro espírita. E é isso que deve ficar bem claro para todos nós, para que não nos impeça de aceitarmos aquela tarefa, aquele trabalho, aquela oportunidade de qualificação no centro espírita, porque alguns ainda dizem, mas eu tenho, ainda tantos defeitos. É verdade, mas já temos virtudes. Aquele que dedica algumas horas, algum tempo para ir à casa espírita, para se debruçar sobre os estudos da doutrina espírita, já tem virtudes, embora não o reconheça. E é muito mais fácil para nós olharmos para o ponto escuro, às vezes no lençol branco, para a escuridão que ainda tem em nós, do que as virtudes que já possuímos, que já temos. E todos nós que também paramos para assistir uma live, uma palestra doutrinária, já há em nós, então, uma janela que pouco a pouco vai se abrindo para esse conhecimento e vai substituindo, em consequência, aqueles pensamentos negativos, aqueles atos do passado que já não os cometemos, mas por vez outra bate a nossa porta, e tudo isso vai substituindo, e nós vamos pensando, vamos refletindo, vamos encontrando na mensagem, pelo Evangelho no Lar, pela palestra doutrinária, pelas obras que lemos, pelos grupos de estudo que participamos, a ferramenta e o referencial para toda esta mudança de comportamento que nos é tão necessária, não é? Para que possamos tomar posse, sim, do trabalho, do serviço efetivamente cristão. Dentro, repetimos, e fora da casa espírita, e também dentro do nosso próprio interior, nos considerando ali como alguém que já está desperto ou acordando também, não é? Para a verdadeira realidade da vida, compreendendo que muitas questões dos dias atuais são exatamente da própria matéria em si, que é transitória. E sim estarmos olhando, abrangendo, né, todas essas questões transcendentais, como o olhar para as diversas reencarnações, o olhar para tudo e para todos como filhos do mesmo Pai, como Jesus ensina, o Pai Nosso, Pai Nosso, Pai do bom, pois que ele não faz distinção, e Pai daquele também que momentaneamente está equivocado e imprimindo dificuldades ao seu irmão, como nós no passado. E hoje estamos aqui. Por isso somos irmãos. Porque Deus dá a todos nós as oportunidades de modificação. Através da reencarnação, através das experiências, em algumas outras situações, através da dor, através da decepção, que vai nos conduzindo cada vez mais para que possamos compreender que somos todos filhos do mesmo Pai, com as mesmas oportunidades de sermos felizes, de resgatarmos as dificuldades do passado, de resolvermos as nossas pendências e de caminharmos cada vez mais em direção a Jesus. Sendo assim, queridos amigos, envidamos todos os nossos esforços para que cada vez mais nos tornemos aquele que pode dizer que é ferramenta de Jesus, neste momento tão necessário à nossa humanidade, e que no serviço cristão ele efetivamente coloca Cristo nos seus atos, nas suas palavras, na sua emoção, nas ocorrências do dia a dia, em tudo o que ele precisa estar, digamos assim, atento
e envolvido. Fique para a nossa meditação, que Jesus possa amparar a todos nós e que possamos prosseguir com passos cada vez mais firmes na sua direção, no serviço cristão a que todos somos chamados. Jesus nos envolva a todos. Muita paz, muita harmonia em nossos corações.